Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Opa, o microfone da Carol, pessoal, abram o microfone da Carol, por favor, São Paulo, Rio. Alô, me ouvem? Agora sim. Aê, boa noite, Vera. Boa noite. Ó, Carol, diretamente do Rio Gastronomia hoje também. Show de quem mesmo, Carol? Paulo Ricardo hoje aqui. Dá tempo de ir ainda. São 6 horas, 1 minuto agora, Vera, e a gente vai falar sobre essa mega operação contra o PCC, que foi deflagrada hoje, com mandados sendo cumpridos em vários estados. Igor Cardim traz pra gente mais detalhes. Oi, Igor. Oi, Débora, muito boa noite para você, também para Vera, para Carol. A Polícia Federal que realizou hoje essa mega operação contra esse esquema no setor de combustíveis e fundos de investimentos que eram geridos pelo PCC. E aí, de acordo com as investigações, o grupo já movimentou mais de 50 bilhões de reais em 4 anos. Nesta quinta, 141 veículos foram apreendidos, 1.500 foram sequestrados pela Polícia Federal, mais de 300 mil reais em dinheiro foram apreendidos também, bloqueio de mais de 1 bilhão de reais e bloqueio total de 21 fundos de investimentos. Foram alvos 41 pessoas físicas e 255 empresas também. Dos 14 mandados de prisão que foram expedidos pela Justiça, a Polícia Federal cumpriu apenas 6 pessoas foram presas. Confirmei, inclusive, esse número no início da tarde. E aí, o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, disse que vai apurar se houve um vazamento de informações sobre a operação. Agora, eu repito, né? Há 14 mandados, só 6 encontrados. Não é eu diria, uma estatística normal das operações da Polícia Federal, né? E, portanto, com o retorno das equipes, que igual as equipes vão às residências, enfim, aí preciso relatar o que foi encontrado lá, o que não foi, e aí sim a gente vai poder ter mais elementos para dizer, enfim, ou inferir que possa ter havido vazamento. E nessa hipótese nós vamos fazer a investigação para apurar se houve. Foram 3 operações, 2 com ligações entre si e com alguns alvos, inclusive, em comum. A Operação Quasar identificou um esquema que usava fundos de investimento para ocultar o patrimônio da origem ilícita que estaria ligado com as facções criminosas. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas, também Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou o sequestro de fundos de investimento e da ordem aí de 1,2 bilhão de reais. Já a Operação Tanque tem como objetivo desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro identificado no Paraná. O grupo criminoso atuava desde 2019, suspeito de ter lavado ao menos 600 milhões de reais, movimentado 23 bilhões de reais no meio dessa rede composta por empresas, incluindo também postos de combustíveis, refinarias, instituições de pagamentos digitais. Débora. E qual o papel das fintechs, Igor? Pois é, Débora, os criminosos usavam essas fintechs e os fundos de investimentos para lavar dinheiro, se aproveitando ali da falta de controle sobre essas empresas digitais. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que elas terão uma maior fiscalização. Já a partir de amanhã, serão submetidas ao mesmo rigor dos bancos. Ainda conforme o ministro, a operação conseguiu estrangular o esquema criminoso. A partir de amanhã, as fintechs terão tratamento de banco, ou seja, elas terão que prestar os mesmos esclarecimentos sobre movimentação financeira, sobretudo essas completamente inusuais, né? E nós vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com muito mais rapidez, né? Para que o trabalho não seja manual, para que o trabalho de inteligência possa contar não apenas com a digitalização, mas também com a inteligência artificial que a Receita já usa
em outros procedimentos digitalizados. Aí, quem autoriza a fintech a atuar é o Banco Central. Pois é, essa operação contou com o apoio da Receita Federal, da Polícia Federal e também do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, que teve uma participação importante em todo o cumprimento dos mandatos nesta quinta-feira em mais de 10 estados aqui do país, Débora. Muito bem, 10 estados. Mais cedo eu falei 8, então corrigindo, 10 estados brasileiros. Obrigada pelas informações, Igor Cardim. O crime organizado cada vez mais sofisticado, né, Vera? Acompanhando aí também a modernização da tecnologia. É claro que a obrigação do Estado, do governo, combater o crime organizado, é isso que a população espera, é isso que a população cobra. Mas o que significa essa operação nesse momento? Operação gigante, né, Débora, Carol? Uma das maiores já realizadas no mundo em termos de volume de recursos e de capilaridade para atingir o coração financeiro do crime organizado. Então, envolveu uma grande dose de cooperação e um uso da inteligência. Se tiver havido vazamento, é muito grave, porque a gente vê pelo tamanho da operação, pela complexidade e pelo estatuto dos alvos, né? Alvos ali de um grande calibre, tanto nas pessoas físicas quanto nas pessoas jurídicas envolvidas, que foi algo que demandou uma investigação longa, muito detalhada, pormenorizada e com muitas ramificações, portanto, muita interligação. Se tiver havido algum tipo de vazamento, é bastante grave, porque pode ser um indício de outro tipo de infiltração do crime organizado também nas forças de investigação, o que seria bastante preocupante e muito sério e que acenderia aí uma luz vermelha e a necessidade de uma intervenção muito urgente e muito imediata. É louvável que a gente tenha conseguido fazer uma operação dessa magnitude, mas eu acho que essa regulamentação das fintechs, depois da casa já arrombada, é um sinal não de rapidez e de eficiência do governo, mas de atraso. A gente tinha aí um flanco aberto, que muita gente já falava, já se sabia que essas fintechs eram, por exemplo, uma porta de entrada para pequenos golpes com PIX, golpes de lavagem de dinheiro e tal, mas não se sabia o volume disso. Mas é óbvio que o Banco Central e o Ministério da Fazenda tinham a obrigação de estar por dentro disso, porque estão monitorando. Tem a Receita Federal, tem o COAF, tem o BC, eles têm mecanismos para monitorar que essas fintechs estavam sendo usadas sem nenhum critério para lavagem de dinheiro. Então, essa regulamentação e a equiparação dessas fintechs a bancos é algo que já tinha ter sido feito há muito tempo e não só depois que a gente se depara com um esquema desse tamanho, dessa grandeza. Por fim, parece estar havendo uma certa disputa por protagonismo aí, né? Sempre acontece em investigações desse tipo. A gente vê o governo federal preocupado em mostrar que tudo nasceu ali, de um trabalho da Receita, um trabalho da PF, etc. E uma leve disputa por protagonismo com o Ministério Público de São Paulo, que a gente espera que não acabe turvando e atrapalhando as investigações. Agora, Vera, é mais uma amostra do tamanho do desserviço que foi aquela fake news sobre taxação do PIX, né? Porque o governo, no começo do ano, já em atraso, tentou aumentar o controle, a fiscalização das operações feitas pela fintech, surgiu aquela fake news de taxação do PIX, e aí o projeto ficou na geladeira até agora, né? Exato. O governo não deveria ter jogado o bebê fora junto com a água do banho. É claro que precisava desmentir a fake news. Naquele momento, o governo contribuiu um pouco para o surgimento das fake news, porque não comunicou direito o que estava fazendo, com aquela comunicação aos bancos, com aquela pedido de informações e tudo, e aí simplesmente abriu mão do projeto para reagir à onda de boatos, mas que eram boatos que tinham sido provocados pela própria incapacidade de comunicar direito, mas deveriam ter insistido, sim, na regulamentação das fintechs, porque ali já ficava claro
que havia muitos indícios desse uso por parte do crime organizado, dessas novas instituições aí financeiras que operam muito mais no mundo digital e que tem um rastreio e uma possibilidade de prestar contas hoje muito, muito, muito menor dos bancos, né? Agora, Vera, com essa operação, isso tudo fortalece as discussões sobre o projeto antimáfia? Eu acredito que sim, Débora. Acabou funcionando, né, o tamanho dessa operação quase como um checklist de tudo que o projeto contempla, porque a ideia ali é estrangular financeiramente o crime organizado e a operação mostra o quanto o crime organizado está enfronhado na economia formal, né? A gente não está falando mais de um crime organizado que está só se preocupando em entrar com droga e armas na fronteira e, de alguma maneira, equipar os seus próprios braços armados com essas drogas e essas armas e vender e dominar presídios. A gente está falando de um crime organizado altamente sofisticado, formado por pessoas de coletinho, colarinho branco e que está ali em endereços nobres no Brasil, inclusive aqui na Avenida Faria Lima, que hoje foi palco de muitas das buscas e apreensões da operação. Então, esse lado financeiro importante, a coisa de fechar o cerco sobre o conceito de organização criminosa, tornando ele mais rígido, sobre progressão de pena para quem cometer crimes que sejam categorizados como crimes de máfias, de organizações mafiosas, e a necessidade de uma articulação para o combate a esse tipo de crime. Então, ganha força, a meu ver, uma ideia que está sendo bastante combatida, inclusive pela Polícia Federal, que é a de criação de uma agência para lidar especificamente com as máfias, com o crime organizado, e fazer com que essa abordagem seja multissistêmica. Uma agência que vai tanto atuar junto ao Banco Central, quanto ao Ministério da Fazenda, quanto às polícias, à Polícia Federal. Então, não cabe ciúme nesse caso, não cabe briga por espaço, como parece que é o que está fazendo com que a Polícia Federal reaja mal à existência desse projeto. Cabe entender que a sofisticação do crime hoje é tamanha que requer ferramentas também elas mais sofisticadas, mais ousadas, mais aguerridas. Então, a Polícia Federal não vai deixar de ter um papel no combate ao crime, de jeito nenhum. Ela no final, a polícia judiciária, a polícia que cuida dos crimes federais. Então, esse papel ela não perde. Mas uma agência teria uma grande importância no papel de inteligência, no papel de articulação com os entes subnacionais, com os estados, portanto, e com os outros órgãos federais que atuam nesse ecossistema de investigação. Então, interligar a Polícia Federal, interligar a Receita, interligar o Banco Central e fazer o trabalho mesmo que é de inteligência. A gente vai falar mais sobre esse tema, sobre a operação e sobre o combate ao crime organizado no Viva Voz de hoje, daqui a pouquinho, numa conversa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Bom, por enquanto, vamos falar de outro assunto importante também, gente, que é a PEC da blindagem. Tentaram passar um texto de noite, né, no calar aí da noite, no apagar das luzes no Congresso Nacional, mas não teve consenso no texto, porque era um texto flagrantemente inconstitucional. Inclusive, ministros do Supremo alertaram em relação a isso. Samantha Klein, essa PEC vai ser engavetada ou vão tentar modificar o texto e construir um consenso? Carol, vai ser engavetada, sim, essa PEC das prerrogativas, ou PEC da blindagem, que pretendia aí proteger os parlamentares de decisões judiciais, não tem chance de ir adiante, pelo menos segundo todos os líderes que eu ouvi hoje. Houve uma pressão da oposição, o que a gente teve inicialmente, né? O próprio presidente Hugo Motta ressuscitou essa matéria como uma resposta à pressão da oposição pela anistia. Seria um meio termo, era uma das exigências deles também depois daquele motim. No entanto, o desgaste gerado
junto à opinião pública contrária e também com o imediato recuo dos líderes, acabou sepultando a viabilidade dessa proposta. Depois de uma reunião de mais de 2 horas na noite de ontem na residência oficial, isso depois das 8 horas da noite, né? Então, em que se discutiam 2 textos diferentes a serem votados em plenário, a falta de consenso fez então os líderes abrirem voto contrário hoje. Além de bancadas da esquerda, que já era esperado, já estavam se manifestando contra, estão partidos de centro e centrão. A bancada do MDB, por exemplo, abriu voto. Falei agora há pouco com o vice-líder da legenda aqui na Câmara, Hildo Rocha. Ele disse que essa matéria subiu no telhado, que não tinha nenhuma possibilidade de consenso. E ele ainda disse assim, nenhum cidadão está imune à lei, nem deputado, nem senador, nem qualquer autoridade que seja. Conversei também com o líder do PT, Lindbergh Farias. Ele disse que o projeto era insustentável e contrário aos interesses do país. Pedia qualquer tipo de investigação contra deputado. Isso era praticamente um convite para um membro do PCC vir para cá para dentro. O deputado não está acima da lei. Todo mundo é investigado. E tinha um ponto que era muito grave. Eles podiam paralisar qualquer investigação em curso. Então teve uma reação da sociedade e hoje a maior parte dos líderes recuou. Eu considero esse projeto engavetado. Até quem vinha trabalhando ali acabou jogando a toalha, né? O caso da oposição que trabalhou fortemente para avançar com esse projeto. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse numa entrevista à Globo News mais cedo que a proposta não é mais uma prioridade da oposição. Alguns partidos e alguns colegas preferem se acovardar porque as prerrogativas é o fortalecimento do parlamento, e o parlamento dos 3 poderes, para mim, é o principal dos 3. Então, isso aqui é casa do povo. Isso aqui precisa ser fortalecido para que a democracia seja pujante. Eu não vou ficar querendo ajudar 513 e 81, quando dentro dos 513 e 81 tem gente que acha que fortalecer prerrogativa é um desserviço. Até mesmo o relator Lafayette Andrada ameaçou abandonar esse projeto, a relatoria, porque não tinha consenso nenhum, ainda mais quando se trabalhava ali com 2 propostas diferentes na noite de ontem. Pesou também a pressão nas redes. Parlamentares contrários, por exemplo, lembraram que casos icônicos, como o da Flor de Lis, por exemplo, ou do Domingos do Brazão, poderiam, que é relacionado aí ao assassinato, como ele é acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, poderiam não ter sido investigados. A PEC da blindagem, ela previa ali que os parlamentares só poderiam ser presos em alguns casos. Além dessa restrição às prisões, previa que deputados e senadores não pudessem ser afastados por determinação de magistrados, e até mesmo as medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, só seria válida no caso do plenário do STF, validando essa determinação. Portanto, subiu no telhado e parece que não vai descer mais. Com vocês. Obrigada, Samantha. Até porque, né, gente, é um projeto que não é que fortalece o Congresso, cria uma categoria à parte de cidadãos acima da lei, né? É o que a gente falava aqui ontem. Agora vocês vejam o grau de aleatoriedade, improviso, tentativa e erro com que trabalha a Câmara dos Deputados hoje em dia, gente. É muito impressionante a falta de comando exercida pelo presidente da Câmara. Ele está num péssimo momento. Ele vem de aquela briga meio infantil com o governo, depois aquela história da festa junina em que ele foi flagrado ali virando um uísque no gargalo, depois volta do recesso, acontece aquele motim, ele tem uma atitude pífia, pedindo ajuda para o Arthur Lira para desocupar sua própria cadeira. Aí ele diz que não negocia com chantagista, em seguida ele engole esse pacote, ele banca a apresentação desse pacote, aí o pessoal percebe que ficou feio demais, né? Porque feio já estava, mas aí ficou feio demais, ele fica ali com o ônus desse negócio e tem que entubar.
não conseguiu faturar praticamente nem o projeto dele da adultização, que já era uma tentativa dele de sair das cordas, e no dia que a Câmara estava mergulhada nessa crise aí das prerrogativas, vulgo blindagem, coube ao Senado faturar com a história da adultização, porque foi no mesmo dia a Câmara estava discutindo blindagem, uma pauta absolutamente negativa, terrível, tenebrosa, e o Senado estava ali fazendo a aprovação final do projeto da adultização. Então, péssimo momento que vive o presidente da Câmara, quis bancar essa coisa, não estava totalmente dissuadido da ideia de também tentar passar a anistia, e aí ia criar um caos no pós-julgamento do Bolsonaro, porque imagina a Câmara aprovando uma anistia, o Bolsonaro condenado, aquela insegurança jurídica instaurada no país, aquela pressão da base bolsonarista totalmente em cima dele. Então, o presidente da Câmara precisa urgentemente, efetivamente, sentar na cadeira que ele ocupa. Não dá para ele seguir nessa atitude bastante covarde com que ele comanda a casa para que ele foi eleito. Foi eleito com uma larga maioria. Ele não pode, a todo e qualquer projeto, ficar fazendo cálculo. Mas aqui o partido X vai ficar chateado comigo. Aqui o partido Y vai brigar comigo, não vai me apoiar mais. O que é isso? Ele tem que montar uma pauta e seguir com essa pauta. E não ficar ali sujeito à pressão de um lado, de outro, a todo e qualquer momento. Ele vai para um lado e para o outro como uma biruta de aeroporto. Está muito, muito ruim a condução da Câmara dos Deputados por parte do deputado Hugo Mota. E essa PEC, se não tivesse sido engavetada, teria potencial para facilitar e muito a inserção do crime organizado na política partidária. Não que isso não exista, né? Muitas investigações já mostram isso, mas facilitaria bastante o caminho, não? Exato, porque você tem ali um lugar com um outdoor, né, na frente do prédio do Niemeyer. Venha para cá que você não será investigado a menos que a gente autorize. Quem não vai querer, né? Que bandido que não vai querer? Qualquer um vai querer, né? Coisa mais fácil do mundo. Dinheiro para financiar a campanha eles já têm. Um largo dinheiro que vem sendo usado e hoje em dia a gente não sabe direito, a verdade é essa. O Estado brasileiro, as instituições brasileiras, a imprensa não sabem direito se estão falando com um deputado ou com um representante do crime organizado, com um vereador ou com um representante do crime organizado. Esses limites estão totalmente borrados e a maneira como o crime se imiscui na política é muito sorrateira e, às vezes, comandando partidos inteiros em algumas cidades. Então, isso aí só aumentaria a atratividade desse cargo para quem já é integrante do crime organizado, com a possibilidade de chegar lá e ainda diversificar imensamente os negócios. Então, eu acho que perceberam o tamanho da ousadia que estavam tendo, né, da falta de vergonha na cara, porque é disso que se trata. Não tem outro nome para dizer quem defenda. Nossa, eu estava defendendo um projeto pelas nossas prerrogativas, mas não fui compreendido. Pelo amor de Deus, né? É chamar todo mundo de idiota. Os eleitores, a imprensa, o Ministério Público, o Judiciário, é todo mundo idiota e eles são os únicos espertos. E a gente vê como o Congresso é leniente com seus pares, né? É só pegar o caso do Brazão. Ele acabou perdendo o mandato por outros motivos, apesar de ser acusado de ser mandante de um assassinato, né? Exatamente. Todo o caso Marielle, outros casos igualmente escabrosos que a gente viu ali nos últimos anos na política. Imagina ter que pedir autorização para processar quem comete um crime desse, um crime contra a vida. E aí você precisa da autorização da mesa da Câmara para que a pessoa possa ser investigada e processada. Não faz o menor sentido. E, como eu falei aqui ontem, eu vi muita gente também reforçando esse argumento ao longo do dia de hoje. Evocar a Constituição de 88, que foi promulgada ali no contexto de um pós-ditadura, em que os deputados aí sim eram processados pelo regime, por conta das suas inclinações políticas, de novo, achar que é todo mundo imbecil e todo mundo pode comprar qualquer ladainha que você resolva jogar, né?
Muito bem, a gente faz um intervalo agora. Na sequência, você fica com o repórter CBN e depois tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta, nossos ouvintes se manifestando aqui, Vera. Esse assunto mobilizou bastante a nossa audiência, a PEC da blindagem. 101%, digamos, dos nossos ouvintes são contrários à PEC da blindagem, que, como disse aqui a nossa reportagem, está engavetada. Esperamos que continue assim. Já temos o nosso próximo assunto? Raíssa Cerdeira tem mais informações no Rio de Janeiro sobre uma declaração do senador Flávio Bolsonaro. Oi, Raíssa, boa noite. Oi, Débora, boa noite. O senador Flávio Bolsonaro defendeu hoje a tramitação da PEC da blindagem no Congresso Nacional. O parlamentar chamou a proposta de PEC da Independência, afirmou que o STF ameaça parlamentares e criticou pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de anomalia. Na verdade, o mundo é ação e reação. Quando você vê uma ação por parte de algumas pessoas no Supremo Tribunal Federal para invadir competências, para chegar ao ponto, inclusive, de promover ameaças diretas a parlamentares, é sinal de que alguma coisa está errada. Então, há uma reação natural por parte do Congresso de garantir a verdadeira independência do Poder Legislativo para votar as matérias que interessam à população, porque hoje nem isso acontece. E o Congresso está reagindo nessa PEC que eu falo que é a PEC, na verdade, da independência do Poder Legislativo, que deixou de ter em função de um ministro praticamente sozinho fazer o que está fazendo. Flávio Bolsonaro criticou ainda o parecer da Polícia Federal sobre o pedido ao Supremo para permanência de agentes dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para monitorá-lo. O posicionamento da PF foi enviado após o ministro Alexandre de Moraes determinar na terça que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore em tempo integral o endereço de Jair Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar lá em Brasília. A PF afirma que não basta um monitoramento na porta da casa ou dentro do condomínio. Flávio Bolsonaro ainda voltou a criticar a prisão do pai, o que chamou de sacanagem. O senador participou hoje da entrega de novos trajes para o Esquadrão Antibomba da Polícia Civil do Rio, equipamentos comprados com o valor das emendas enviadas pelo próprio senador. Ainda de acordo com ele, são 20 milhões de reais direcionados para o governador Cláudio Castro para investimentos em segurança pública. Débora. Obrigada, Raíssa Cerdeira, pelas informações. Bom, o senador defendeu o pai... Vá lá, né? Agora, chamar a PEC da blindagem de PEC da independência não dá, né? Divertido, eu acho, porque a gente fica pensando em independência de quem, né? E em relação a quê? Sempre depende. As palavras podem ter significados bastante próprios, a depender do contexto. Agora, o que eu gosto da família Bolsonaro é que eles não disfarçam nada, não tentam ser sutis. O senador, na mesma entrevista, juntou o Alexandre de Moraes, o caso do pai dele e a votação dessa PEC. Então, não quer dizer que é uma PEC desprovida de nenhum interesse, que ela surgiu do nada e que ela tem ali, é um jabuti mesmo. Quando ele aparece em cima da árvore, se ele se lembra que jabutis não costumam subir em árvore, que, portanto, se ele está lá em cima, alguém teve o trabalho de colocar, não é tão simples de colocar também. Então, faz parte daquele pacote que os amotinados tentaram colocar para frente, justamente no momento em que o ministro Alexandre de Moraes ampliou as sanções ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato de que ele não cumpriu as anteriores. Então, está tudo junto, misturado, e o cidadão é que lute, porque se depender das nossas excelências, eles tocam adiante um projeto que vai facilitar a permeabilidade, que já é grande, dos parlamentos e tudo mais ao crime organizado. Isso em nome da independência, sei lá eu de quem. E essa PEC da blindagem que caminha de mãos dadas com aquela tentativa de mudança na regra do foro privilegiado, regra essa que já beneficiou o próprio Flávio Bolsonaro naquela investigação da suspeita de rachadinha, né? Em 2020, a defesa dele conseguiu emplacar lá uma tese de foro retroativo
E aí o caso saiu das mãos do juiz da 27ª Vara Criminal e passou para o órgão especial no Rio de Janeiro. Exatamente. Vamos fazer nosso segundo intervalo. Você fica com o noticiário da sua região e a gente volta já já com um novo bloco do Viva Voz. E nós estamos de volta e hoje a gente tem Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Débora, Carol. Boa noite aos ouvintes. Oi, Rê. Oi, Renata. Renata, a PEC da blindagem na mesma velocidade em que saiu do nada e ganhou ali tração, parecia que ia ser votada a toque de caixa, de repente sumiu do horizonte, ninguém mais lembra que ela existiu, e até quem defendia diz, eu tentei, mas não entenderam. O que aconteceu com esse despertar e morrer tão rápido com essa PEC? Não entenderam, é muito bom, né? Bem, a PEC parece que está naufragando mesmo para um alívio de todos nós, porque quem parou 2 minutos para ver do que se tratava, realmente viu que era um absurdo, um movimento muito agressivo do Congresso, não à toa ganhou esse nome de PEC da blindagem, né? Ou seja, modificando a imunidade parlamentar de tal maneira que se tornaria inviável apurar qualquer tipo de ilícito envolvendo parlamentares, ou praticamente inviável, né? Deixava, muito pouco espaço de manobra. O que aconteceu é que, primeiro, mesmo num Congresso que tenta sempre avançar em privilégios onde há um corporativismo enorme, mesmo dentro desse Congresso, mesmo dentro do Centrão, ainda tem algumas pessoas de bom senso, ou no mínimo, muito aflitas com o efeito que isso teria para a imagem da própria classe política. A gente começou a ver ali o Centrão, então os partidos de centro rachando, e isso nessas últimas horas, especialmente de ontem para hoje, com algumas lideranças levantando essa questão de que, ainda que pudesse parecer interessante para os parlamentares, não é que as pessoas não perceberiam o que estava acontecendo. Então a gente viu, primeiro, o MDB, na figura do seu presidente, se manifestando nesse sentido. Depois a gente viu ali indicações dentro do PSD e foi ficando um ambiente muito difícil para a coisa avançar. Além disso, a confusão ali dentro começou a ficar muito grande, porque até o próprio relator reclamando de que não tinha mais mando ali do texto final. Recados que vieram do Supremo Tribunal Federal, e aí não só de incômodo, mas de que se poderia avançar ali para inconstitucionalidade em alguns pontos. Então, poderia inaugurar mais uma guerra entre os poderes. Tudo isso fez a disposição da oposição murchar, e hoje a gente já viu, inclusive, o PL ali jogando a toalha, falando que não vai ser mais prioridade, veja só. Agora, tem coisa que tem 7 vidas, né? Essa PEC, ela foi ressuscitada. Você acha que ela pode ter sido enterrada de vez, ou em algum momento, assim como quem não quer nada, daqui a um tempo, corre o risco de tentarem ressuscitá-la novamente? Maravilhosa, é isso mesmo, tem 7 vidas. Me parece que no pacote que se queria agora, o ambiente claramente não existe. É interessante, né? Porque quando a gente tem que, para fins desse tipo de tema, né, ouvir a voz, no caso foram os cliques do senador Renan Calheiros, que já passou por tantas vezes por investigação, e ele parece um dos mais sensatos, a gente vê aonde a gente está na discussão, né? O senador chegou a dizer que com o voto dele não passaria, foi nas redes, né? Porque transformaria a imunidade em impunidade. E ele deu ali até, vou usar aqui, perdoe meu francês, uma zoada, né, nos demais, porque ele diz, olha, eu já fui alvo de muita investigação, de muito inquérito, eu me defendi e vocês têm um pouco que fazer por aí. Então, o que me parece? Da forma que ela foi costurada, com tanta coisa que tornava a coisa meio escandalosa, não há clima. Mas Débora toca num ponto importante, né? Ela pode ser ressuscitada, então logo mais à frente, alguns meses, né, se coloca um dispositivo aqui para ver se a coisa passa, para ver se depois vai a boiada. Isso a gente tem que ficar sempre de olho, porque obviamente não está descartado. Agora, se for ressuscitada, o recado dos ministros do Supremo é de que é um texto absolutamente inconstitucional, né? Não para em pé. Pois é, não foram mesmo enviadas essas mensagens, Carol, e é interessante porque
manobra ali começa com uma tentativa de resgatar a letra da Constituição de 88, né? A versão original, que ela implicaria em algumas restrições para, inclusive, se investigar parlamentares. À luz de 88, isso poderia fazer sentido. A gente estava no início, numa retomada do processo democrático, e existia uma série de preocupações legítimas na ocasião de se proteger não só os políticos, mas se proteger o exercício da política. Em 2025, e aí agora, à luz de tantos escândalos, de tudo que se viu, à luz do avanço de diversas investigações mirando o manejo de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, pensar numa medida em que o próprio Congresso autorizaria que uma investigação, portanto, avançasse sobre os seus integrantes, é muito absurda para a população e, claro, né, o Supremo Tribunal Federal não iria topar isso de forma candidamente, digamos. Renata Agostini, trazendo para a gente sempre esse termômetro, essa temperatura de Brasília e seus vai-vens. Obrigada, Renata. Até semana que vem. Obrigada, meninas. Um beijo aos ouvintes. Até semana que vem. 6h49 agora. A Isis Tassiarini tem mais informações aqui. Declarações do presidente Lula. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora, muito boa noite a você, a Vera e a Carol e também aos ouvintes. Olha, o presidente Lula afirmou hoje que não haverá espaço para a terceira via em 2026 e disse que o pleito vai ser polarizado, mas que ele e o PT estão prontos para serem os primeiros. Lula afirmou ainda que quanto mais a direita estiver fragmentada, melhor é. Lembrando que o presidente é cotado como provável candidato à reeleição e repetiu que sempre tem dito, né, que se estiver bem disposto, vai concorrer. Do outro lado, como adversário, a direita se organiza até com alternativas a Bolsonaro, que está inelegível. Por isso, nomes, por exemplo, como os dos governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado já apareceram como possíveis cotados. Lula desafiou os outros candidatos a dizer se eles estão em melhores condições. Então a eleição vai ser polarizada. E é bom. Sabe por quê? Porque no mundo inteiro, quando tem dois candidatos, ela é polarizada. No mundo inteiro, a eleição é polarizada. No mundo inteiro. Então é o seguinte, vamos disputar. Vamos disputar. Ela vai ser polarizada. Acho que não há espaço para uma terceira via. Não haverá espaço. Ou seja, as pessoas vão ter que escolher o lado que vão ficar. Eu tenho dito, aí, com muita tranquilidade, o seguinte, olha, a condição para que eu seja candidato é eu estar 100% de saúde, sabe, de cabeça e fisicamente. Agora eu quero saber se os outros vão estar melhor do que eu. A fala foi feita em entrevista à TV Record de Minas Gerais, ocasião em que Lula criticou o governador do estado, Romeu Zema, que lançou a pré-candidatura em 16 de agosto. Ele disse que Zema mente sobre o estado e vende uma falsa humildade. Porque o Zema é o falso humilde. Porque quando ele aparece, sabe, na rede dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical, comer um abacaxi com casca, ou comer uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar, sabe, a bobagem que ele tentou passar para o povo. Ele é um falso humilde. Ele tenta vender uma humildade que ele não tem. Ele não tem essa humildade. Ele é o seguinte, ele tenta criar um tipo de comportamento que não condiz com a necessidade de um governo de Minas Gerais. Lula ainda defendeu o senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que conversou com ele sobre uma eventual candidatura em Minas Gerais e frisou que o senador está altamente qualificado. Lula disse que uma dupla imbatível seria uma chapa entre Pacheco e a prefeita de Contagem em Minas Gerais, Marília Campos, que é do PT. É com vocês. Obrigada, Isis Tassiarini, pelas informações. Bem, Vera, a gente já sabe, né, que a eleição vai ser polarizada. Agora, o que está por trás dessa mensagem, dessa declaração do presidente Lula e por que ele escolheu atacar o governador de Minas? A gente sabe que o Zema também subiu, né, o tom em relação ao governo federal, depois que ele lançou a sua pré-candidatura. E ele vem fazendo isso numa série de entrevistas, em visitas
por todo o país. Então, é uma espécie de uma resposta do presidente Lula a esses ataques. Agora, foi uma das vezes em que ele mais admitiu a candidatura, né? O Lula, até aqui, ele não tinha falado tão como candidato. Essa frase, vamos ver se eles vão estar melhores do que eu, ele já não deixa dúvida, não faz mais nem aquele hedge, né? Que é aquela expressão no mercado financeiro, para quando você está muito em uma posição, você faz ali algum tipo de aposta também na outra para não ficar só numa única posição. Então, o Lula deixou claro que vai ser candidato, ele parece empolgado com uma recuperação nas pesquisas que ainda não é tão grande, que ainda não é total, que ainda não dá a ele nenhuma margem ali de segurança para dizer que é mais aprovado do que rejeitado, está tudo ali embolado, mas ele deu essa entrevista à Record Minas, então focou no seu adversário local, porque sabia que isso teria uma ampla repercussão por lá no estado. É um estado dos mais importantes eleitoralmente, talvez o mais, porque ele costuma ser um estado pêndulo e refletir. É engraçado como Minas Gerais acaba refletindo realmente a votação brasileira. Cada uma das suas regiões equivale a uma região do Brasil, e quem ganha em Minas tem ganhado no Brasil, pelo menos desde a eleição de 2010. Então, é um microcosmo total do Brasil, e o Lula focando em melhorar a sua situação em Minas. Ele se recuperou, teve uma leve recuperação por lá, mas precisa melhorar em Minas para ganhar no Brasil. Então, ele está voltando as suas baterias para o segundo maior colégio eleitoral do país. Gente, vamos falar de uma pedra no sapato aí do governo, que é essa CPMI do INSS, né? O governo sofreu várias derrotas, perdeu o comando da CPI, agora está fazendo mudanças nas indicações, nas nomeações da comissão, para tentar ter um cenário um pouco mais confortável. O Igor Cardim traz as informações para a gente. Ô, Igor. Pois é, Carol, o governo tentando realizar essa troca de cadeiras para reforçar a tropa de choque petista no colegiado, depois de perder o controle do comando da CPMI, também perder a relatoria, conseguiram ali articular o deputado Duarte Júnior para a vice-presidência. Fato é que foram 7 mudanças para garantir um número maior de parlamentares do Partido dos Trabalhadores na comissão que vai apurar o esquema de descontos ilegais nos benefícios do INSS. Em reação, a oposição também fez mudanças. O PT conseguiu acréscimo de mais 3 senadores na CPMI, Tereza Leitão, Paulo Paim e Humberto Costa, chegando agora a 6 senadores no colegiado, e ainda há uma vaga em aberto para um suplente. Já a oposição trocou os deputados, com destaque para a saída de Áureo Ribeiro e a chegada de Paulinho da Força do Solidariedade, que faz oposição ao governo Lula. O colegiado se reuniu hoje para ouvir a defensora pública Patrícia Betim Chaves, que criticou a fiscalização do INSS no controle das entidades que faziam desconto em folha dos aposentados. Patrícia fez um depoimento ali marcado por algumas controvérsias em relação ao período em que as fraudes tiveram início e também alguns embates ali com parlamentares. Ela fez alertas sobre descontos em aposentadorias antes do início das investigações da Polícia Federal. Ao colegiado, ela disse ter identificado essas irregularidades sobre descontos nas aposentadorias, também nas pensões, ainda em 2019, e que chegou a trocar farpas ali com o senador Marcos Rogério, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e apesar de ter identificado esses desvios em 2019, período do governo Bolsonaro, Patrícia disse ter se debruçado sobre o tema somente em 2023, já durante a gestão do governo Lula, quando assumiu a Câmara de Coordenação e Revisão da Defensoria Pública da União, a defensora que tinha esse papel ali de checar essa espécie de padrão nos descontos. Havia a expectativa ainda da CPMI ouvir hoje o delegado da Polícia Federal, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, responsável pelo inquérito que apura a fraude na Polícia Federal, mas ele não foi ouvido, a sessão foi encerrada antes do depoimento. Meninas.
Tá certo, obrigada, Igor. Mas mesmo com essas mudanças, né, Vera, a vida do governo não vai ser difícil, não vai ser fácil na CPI, não, né? Pois é, a gente vendo mudanças ali logo aos 5 minutos do primeiro tempo, mostra o grau de insegurança que o governo tem em relação à sua própria base. É uma base absolutamente porosa, não dá ao governo nenhuma garantia de maioria, não dá ao governo a garantia de que vai comprar suas brigas e, portanto, fazer ali um embarreiramento de requerimentos e de outros perrengues que vão surgir necessariamente, porque toda a CPI tem muita bola nas costas, tem muita surpresa e o governo tendo de fazer essas alterações, isso sinaliza que pode realmente estar próxima aí uma operação de desembarque de algumas legendas da base aliada. O União Brasil, a gente sabe que está flertando com isso, juntamente com o PP, com o qual formou uma federação. E é isso, o governo ainda vai ter muito de sabor ali, vai ter muito desgaste, porque é um tipo de assunto que desgasta mesmo, e principalmente porque aposentado recebe muita informação, muita fake news, muita desinformação por meio de WhatsApp, por meio de redes sociais. Então, é um assunto que o governo tinha conseguido deixar num segundo plano e que agora vai voltar com força total e é bastante complicado. Muito bem, antes da gente se despedir, só dar um aviso aqui para o nosso ouvinte. Eu tinha comentado que conversaríamos no Viva Voz com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre essa mega operação de hoje, mas ele está preso numa reunião. A gente segue tentando conversar com ele aí na próxima hora, na última hora do Ponto Final CBN. Vera, obrigada. Amanhã, sexta-feira, é dia de resumo da semana. Resumo da ópera aqui com a gente. A gente espera todo mundo às 6 da tarde. Até lá. Beijo, Vera.